Salve meus cria, beleza? Eu estou passando aqui no início desse vídeo para dar uma notícia para vocês. A partir de hoje, teremos um novo narrador aqui no canal, e muito de vocês já conhecem ele. Mas relaxa que o HB vai continuar narrando a mesma quantidade de sempre aqui no canal. Já eu, por causa de todos os strikes aqui nesse canal, vou estar narrando no canal novo. E caso você não conheça esse canal novo, passa lá porque tem muitos vídeos incríveis e obras que não vão sair mais aqui, só lá. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui ou no comentário fixado ou na descrição. Mas sem mais enrolação, dei as boas-vindas a Mangáticos. Tudo começou em 2045 e sim, mesmo tendo esses monstros estranhos, a gente tava na Terra. Tanto que alguns seres humanos estavam até tentando lutar contra esses monstros, mas alguns morriam, outros perdiam a esperança, mas nem todos estavam nesse bolo aí não. Porque dentre eles havia um soldado ao qual tava matando vários e vários monstros. Na verdade, ele não era um soldado qualquer, e sim o chefe em comando da última linha de defesa da Terra, Hansung. Mas pra entender melhor o que estava acontecendo, eu preciso explicar pra vocês que a humanidade esteve em guerra contra os monstros por décadas. E assim, depois de várias e várias batalhas intermináveis, a humanidade estava quase extinta. Entretanto, eles estavam muito perto de completar o objetivo deles. O negócio é que do nada o Hansung foi iluminado com um círculo mágico e simplesmente desapareceu do lado dos seus companheiros. Ou melhor, ele foi teletransportado para um lugar onde ele estava totalmente acorrentado, enquanto umas vozes estranhas estavam dizendo que eles finalmente conseguiram invocar o herói de outro mundo. Assim, do nada, um velhote se aproximou, parabenizando o Hansung por ter chegado ao Império, e pulando todas as formalidades, o velhote ali queria que o Hansung simplesmente matasse o Rei Demônio, já que teoricamente ele é o herói, né? E é óbvio, o Hansung não queria fazer isso, mas pela magia chamada Juramento da Contenção, ele simplesmente foi eletrocutado e não poderia desobedecer. Aí, claro, o velhote pediu para que o Hansung não resistisse, já que aquela magia não iria machucá-lo enquanto ele fosse gentil. Mas, resumindo, muchachos, o pessoal ali invocou o Hansung do nada, de uma forma não tão amigável, pedindo para que ele simplesmente matasse o Rei Demônio, e se ele fizesse isso e depois salvasse o Império, talvez, só talvez, eles iriam devolvê-lo ao seu mundo original. E é claro que pedir de uma forma tão educada que nem essa, ele iria aceitar, não? No caso foi por livre e espontânea pressão, mas tanto faz, no fim ele teve que aceitar. E com isso, como um herói de outro mundo, Hansung teve que trabalhar sem parar e fez incontáveis expedições e saiu cortando vários e vários monstros, passando assim vários e vários anos também. Só que o mais engraçado de tudo isso é que mesmo após ele ter matado o Rei Demônio, sim, ele matou o Rei Demônio, ele tinha mais uma missão, segundo o velhote, essa era a última. O que obviamente deixou o Hansung revoltado, porque não era isso que ele tinha dito quando ele invocou. Entretanto, o velhote falou que salvar o Império não termina com a morte do Rei Demônio, já que ainda existiam aqueles que se opõem à unificação do Império e eles precisavam ser eliminados. Resumindo, ele vai ter que eliminar aquele loirinho ali e daí finalmente o Hansung vai ser liberto. Aí claro que o Hansung ia aceitar, né? Afinal foi um pedido tão gentil da parte do velhote. E como o Hansung não poderia fazer lá muita coisa, ele chegou até o reino dos Cavaleiros de Teutônia e conseguiu derrotar o alvo designado. Tipo assim, o Hansung até pediu desculpas pro loirinho, que é chamado de Badel, declarando que não foi escolha dele. E o Badel, diante disso, falou que o Hansung não precisava pedir desculpas. Afinal, em breve ele também seria descartado. E rapaz, o Badel aí deve ser vidente ou esqueceu de avisar o Hansung, porque no quadro seguinte ele simplesmente foi esfaqueado pelas costas por um homem de cabelos grisalhos, prateados, chamado Conde Brandenburg. Eu acho que é isso. É tipo assim, o motivo do Hansung estar sendo descartado, pois no fim, um cão de caça apenas sabe morder. E já caído ao chão, o Hansung já tava revoltado, né, falando que no fim ia morrer daquela maneira, porém isso não importava. Afinal, ele não iria esquecer essa humilhação e ele iria fazer aquele império pagar por toda essa humilhação. E assim, naquela noite, uma vida fechou seus olhos eternamente, enquanto outra abriu, que no caso, o nosso Hansung, vulgo nosso protagonista, acabou reencarnando em um outro corpo, onde sua mãe era uma loira que ele não conhecia, mas já o seu pai, aí já a história é diferente. Ele era só o necromante negro mais
forte do continente chamado de Saxen, além de ele ser um duque do Império. Mais especificamente, ele estava na Necrópolis, o local onde ficava a Torre Negra. Porém, deixando essa ideia de lado para explicar do porquê que ele reencarnou num e outro corpo, é porque antes de ele morrer, ele tinha uma pedra da reencarnação, algo ao qual ele tentou esconder do pessoal lá do Império para ter chance de se vingar contra eles. O que significava que no fim ele já sabia que ia ser traído, né? O problema é que essa pedra da reencarnação manda a alma do usuário para um lugar aleatório. Mas no fim ele teve sorte de nascer na casa de um duque, que no caso é uma das famílias mais importantes do Império. Resumindo, pelo menos dessa vez ele nasceu na casa de rico. O problema é que enquanto o nosso protagonista tava pensando nisso, ele não chorou assim que nasceu, que o pessoal já começou a dizer que talvez fosse um mau presságio, mas internamente o Hansung falou que não ia chorar, né? Afinal ele é um adulto por dentro. Só que pra piorar, segundo a babá, pra ver se ele realmente estava bem, ela simplesmente foi lá dar um baita de um tapa na bunda dele, o que o Hansung conseguiu segurar, mas ao mesmo tempo ele ficou meio revoltado com seus pais, porque a babá tava literalmente batendo nele pra fazer ele chorar, o que não faz o mínimo de sentido. Só que o que não faz mais sentido ainda é que a mãe dele tentou bater nele também, mas na verdade ela não bateu. Ou melhor, ela tocou gentilmente na sua pele. E justo nesse instante, o Hansung acabou se lembrando de algo, pois desde que ele se lembra, ele jamais tinha sentido esse calor humano com tanto conforto e solidariedade. É assim, no fim, ao invés de chorar por dor, mesmo sendo um adulto com vários e vários anos de experiência, com apenas um toque da sua mãe, ele começou a chorar sem ao menos parar. E assim, temos um time skip de 8 anos, onde o pai e a mãe do nosso protagonista estavam conversando, que era muito divertido, e já tinha se passado 8 anos e eles nem sequer viram, e a gente também não. De qualquer forma, o Hansung, ou melhor dizendo, agora chamado Dale, vivia estudando na biblioteca desde os seus 4 anos, o que significava que ele era interessado na magia. O problema é que, segundo a mãe do nosso prota, ele não poderia aprender a magia negra do pai dele. O negócio é que enquanto eles conversavam sobre isso, do nada uma serva chegou desesperada falando que algo estava acontecendo no escritório aonde o Dale estava. E chegando lá, o Saxon notou que seu filho estava emanando uma mana um tanto quanto estranha, daí a mãe do prota já começou a brigar um monte com ele, enquanto o Saxon estava analisando aquela mana, que obviamente não fazia sentido para o Saxon, afinal seu filho apenas tem 8 anos. E é claro que para ter certeza, nada é melhor que perguntar diretamente. O negócio é que ele não fez de uma maneira tão amigável, tanto que o Dale ficou meio bugado, tentando imaginar uma desculpa para falar, mas no fim o Saxon apenas falou que isso era esperado do seu filho. Claro, era uma pena ele não poder ensinar necromancia para seu filho, mas pelo menos ele tava orgulhoso. E ouvindo sobre esse negócio de não poder aprender a necromancia, o Dale já ficou revoltado, e quanto à vingança dele, pô? Porém, como não tinha mais nada pra fazer no escritório, o prota simplesmente foi embora, enquanto seu pai falava que já tinha pensado em qual presente ele daria no seu aniversário do dia seguinte. E assim, já no dia da festa, que no caso foi no dia seguinte, tava lotada de gente baba-ovo do Duque querendo saber aonde tava o jovem mestre. E falando nele, ele tava no segundo andar meio revoltado, né, porque tipo assim, na vida anterior dele, ele vivia sozinho, então cheio de gente ao redor dele tentando babar ovo dele é um tanto quanto estranho. Mas deixando isso daí de lado, o Dale tava meio que encucado com o que aconteceu no dia anterior, né, porque ele só deu uma olhada num livro onde tava os resquícios da sua vida anterior e sua mana simplesmente saiu do controle. E outra, por que raios ele não poderia aprender necromancia? Pô, o corpo dele é perfeito pra isso. Além de que, segundo o que ele ouviu antes de ir embora na noite anterior, seu pai tinha preparado um presente pra ele ou algo assim. Mas interrompendo seus pensamentos, do nada a mãe do nosso prota chegou. E pra quem quer saber, ele ia fazer 8 anos de idade, tá? De qualquer forma, aquela pessoa que estava atrás da mãe do nosso protagonista é simplesmente uma anciã da Torre Mágica Azul e também uma mestre da magia de água. E o seu nome era Lady Sépia. E o motivo dela tá ali tá mais do que na cara, né? Ela seria a professora do nosso protagonista. O que basicamente contava como presente dele, né? O que significava que a mãe do prota queria que ele aprendesse a magia de água, que focava em defesa e interrupção. Totalmente o contrário se comparado com a necromancia. Mas interrompendo os pensamentos do prota, a Sépia pediu para que eles conversassem a sós um pouco, e assim, já do lado de fora, a Sépia sem enrolação comentou que provavelmente o Dale estava totalmente revoltado. Decepcionado, na verdade, né? Porque se ele tivesse revoltado, ele já tinha gritado com sua mãe, com seu pai, um monte de coisa. Mas voltando à história, a Sépia sabia que era natural que o Dale tivesse decepcionado, já que tava na cara que ele queria aprender a necromancia, que é a magia do seu pai. E o motivo disso, muchachos, a Sépia contou pra nós. Aparentemente, na época em que a Helena, vulgo a mãe do nosso protagonista, que só agora descobriu o nome dela, tava sendo cortejada pelo Saxon, ela tinha medo
da reputação ruim dele. Por isso que no dia do casamento, os anciões da Torre Negra, que viviam andando com roupa preta, vestiu roupa branca, junto de uma promessa que o seu legado sombrio não seria passado para a próxima geração. E por isso o Prota no fim acabou se lascando e não vai poder aprender necromancia. Claro que será um tanto quanto desperdício com a qualidade e a habilidade que o nosso Prota tinha. Por isso que a Sépia falou que vai dar um jeito de persuadir a mãe do Prota, porém, ainda assim, ela não iria desistir de ensinar o nosso protagonista. E diante dessa declaração, o Dale não entendeu muito bem, né? Porque pelo que ele sabe, os elfos valorizavam as leis da natureza, então o ato de reviver os mortos era algo que era meio um tabu para eles. Porém, a Sépia falou que pra ela não faz nenhum sentido, já que teoricamente o poder divino do sacerdote revivia as pessoas também, então como isso também não faz parte das leis da natureza? E pra quem não entendeu bolhufas nenhuma, na cabeça dela, necromancia ou ressurreição divina é a mesma coisa. E dadas as explicações e plano um monte de blá blá blá, o primeiro objetivo do nosso protagonista é formar um círculo. E para ele fazer isso, ele precisava colocar a sua mão no coração e se concentrar. E tipo assim, muchachos, a gente já sabe que aquele ali é um mundo totalmente diferente da Terra, onde é repleto de mana. Porém, tinha uma coisa, os seres humanos não conseguiam suportar a mana pura que tinha no ar, e para isso eles precisavam filtrá-la de uma maneira, que no caso é criar um círculo ao redor do coração. E assim teve outras instruções que a Sep foi passando para o nosso Prota, e ela pediu para que ele não tivesse tanta pressa e ir com calma, porque normalmente levava um mês mesmo para formar o ciclo. O negócio, filho, é que ela tá falando do Dale, o vulgo nosso protagonista, que terminou isso em 5 minutos, o que obviamente não fez sentido. E para demonstrar, o Dale simplesmente invocou a magia para fora do seu coração, e para ter ainda mais certeza, a Sep pediu para que o Prota lançasse uma magia, que teoricamente era para fazer doer o coração dele, já que era a primeira vez que as suas linhas mágicas dentro do seu corpo tava lançando uma magia. Ah, e só pra você saber, na vida anterior do Prota, no corpo anterior mais especificamente, ele até tinha magia, só que era de um jeito meio diferente. No caso, ele tinha magias gravadas no corpo dele, ele não simplesmente conjurava elas, o que no fim era um processo um tanto quanto doloroso, já que ele não tinha nenhum círculo mágico. Mas ao contrário do seu corpo anterior, este corpo tinha um talento inato para a magia. E com esse pensamento em mãos, se concentrando e deixando a mana fluir para a ponta dos seus dedos, ele criou um fragmento mais mortal que seria aprontado para a garganta do Império. E vendo a forma da magia do Dale, a Sépia meio que não tava acreditando, né? Porque tipo assim, não faz sentido ter uma forma geométrica tão boa quanto aquela. O negócio é que na cabeça dela, talvez o Prota focou demais na forma geométrica e não no poder destrutivo, ao qual ele simplesmente calou a boca dela no quadro seguinte, dando um tiro na árvore e simplesmente estourando ela de dentro pra fora. E rapaz, daqui pra frente eu nem preciso falar, né? Ela não tinha sequer mais palavras, tanto que nem os pensamentos dela tava tendo mais alguma coisa. Ou melhor, até teve. Ela questionou quem raios era essa criança que com apenas 8 anos tinha esse poder destrutivo. É tipo assim, após analisar onde o Dale havia acertado, a Sépia ainda não tava conseguindo acreditar. Porque o que o Dale utilizou foi uma magia básica, porém o poder destrutivo dela foi absurdo. E falando no Dale, ele perguntou para a Sépia se por algum acaso ele havia feito algo errado. Mas pelo sorrisinho da Sépia ali, com certeza não era bem assim, pois o Dale conseguiu formular as 3 conhecidas técnicas de ouro da magia, que era a aceleração, rotação e compressão. E o negócio é que ele conseguiu fazer essas 3 com perfeição, tá? E claro que diante disso daí, ela começou a perceber do porquê que o pai dele tava tão arrependido de não conseguir passar a magia negra pra frente. E falando no Saxon, no quadro seguinte, a Sépia falou que não poderia mais ensinar o Dale, que já bugou o Saxon, porque pô, ele tava conversando com uma anciã da Torre Azul, então como é que ela não poderia ensinar algo pro seu filho? Contudo, no instante em que a Sépia falou que o Dale conseguiu executar perfeitamente uma magia de ataque, além de que o ataque continha as 3 fórmulas básicas da magia. Mas resumindo o que ela queria dizer pro Saxon, o seu filho é ridiculamente incrível. E outra, não era como se ela não quisesse ensinar o Dale, na verdade ela tava até ansiosa por isso, porém tinha um pequeno grande detalhe. O Dale na verdade queria a magia do Arquimago Negro. É claro que a Sépia sabia da promessa que o Saxon havia feito e tal. Entretanto, ele não poderia levar esse assunto tão levianamente, afinal isso decidiria o futuro do seu filho e talvez do ducado. Ah, e enquanto essa conversa tava rolando aí, o Dale tava tentando ouvir ela, mas não entendeu bolhufas nenhum, quando do nada uns carinhas apareceu. Pelo jeito ele era gente boa, já que o Dale sorriu chamando ele de tio Helmut, e esse Helmut
finalmente declarou ao Dale que ele esteve acabando com todos os tipos de monstros horríveis, que em poucas palavras significava que ele estava na dungeon, e é só a coisa mais problemática do mundo depois do próprio Rei Demônio, já que os danos onde essas masmorras apareceu é incalculável. E pra dar um jeito de tentar lidar com esses monstros, os cavaleiros viviam lutando incansavelmente contra esses monstros. E tipo assim, na vida anterior do Prota ele teve que lidar com vários e vários monstros, tanto que no território de Satin, que é onde ele ficava, os monstros de lá foi basicamente aniquilado porque todo o trabalho sujo foi feito pelo nosso protagonista pra no fim o Duque de lá receber todos os créditos e se tornar o próximo imperador. Mas interrompendo essa conversa aí, do nada o pai do nosso protagonista apareceu, e justo nesse instante a mãe dele também apareceu. E como eles estavam ali, a Helena já começou a parabenizar o Dale porque ele conseguiu alcançar o seu primeiro círculo mágico. E o Saxon também parabenizou, questionando se o Prota queria alguma coisa. E claro que de primeiro momento ele queria aprender magia da necromancia, né? Mas como ele não poderia pedir isso, ele se fingiu de bobo falando que queria ter uma irmãzinha, o que já deixou um clima meio estranho no ar. E assim, um tempo depois, ao cair da noite, quando ele foi deitar no seu quarto, do nada ele começou a ter um pesadelo de quando ele morreu, onde o Conde a viu esfaqueada pelas costas, perguntando por que ele tava tão feliz. Só porque agora ele tava tendo a experiência de ter bons pais e uma casa boa, ele poderia simplesmente ficar feliz assim. Afinal, o Império jamais largaria ele. Então, era bom ele estar preparado. E após ter esse pesadelo, Dale já começou a ter um ataque no coração dele, ou melhor, o círculo dele começou a entrar num refluxo, e pra não causar uma grande comoção, ele foi pro lado de fora tentando arrumar um pouquinho de ar pra ver se melhorava, mas pelo jeito piorou. E outra, do nada, a Sepia apareceu, refletindo que toda vez que ela olhava para o nosso protagonista, ela sentia uma sensação de perigo. E não, muchachos, mesmo ela pensando desse jeito aí, ela salvou o Dale, pois segundo o que ela sabia, se por algum acaso o Dale caísse numa malícia, ele poderia se tornar algo irreversível no futuro. Assim, após a Sepia ter ajudado o Dale, ela explicou que a essência da magia é o espelho do coração, que em poucas palavras, a magia poderia mudar dependendo das características do mago. Só que indo mais direto ao ponto, o talento da magia do Dale era absurdamente alto e bem perigoso, já que ele tinha uma magia que poderia tomar vidas. E por causa disso, ela deu um livro para ele declarando que aquilo era a única coisa que poderia ajudá-lo e talvez fosse a última coisa que ela poderia ensiná-lo. E sim, pela aura estranha e um símbolo do capiroto no meio, aquele ali é livro da necromancia. E mais uma, aquele livro ali é um presente de aniversário ao Dale que, ele ficou meio emocionado e deu até um abraço na Sepia. Eu não julgo, né? Eu também faria o mesmo. O negócio mesmo é que essa mestra aí tá parecendo um tanto quanto estranho, né? Porque da onde que ela arrancou esse livro de necromancia? De qualquer forma, voltando para a história, alguns dias depois a Sepia levou o Dale para uma caçada onde ele deveria utilizar aquela magia que ele tinha aprendido. Ao qual, sim, se ele conseguiu estourar uma árvore, um coitado, um coelho não é nada, né? E outra, pelo que a Sepia pôde notar, ele sequer hesitou em matar um ser vivo. E diante disso, mais uma vez, ela começou a explicar que a magia pode ser totalmente diferente dependendo de cada pessoa. Porque, resumindo tudo que ela falou aqui, basicamente ela reflete o que há dentro do coração de alguém. Outra, até mesmo o nome dos feitiços que eles vivem entoando é só pra eles terem uma imagem mental melhor. Além de que cada torre tinha sua própria convicção. Por exemplo, a Torre Vermelha valorizava a ordem através do poder, enquanto a Torre Azul valorizava a ordem através da harmonia. E assim, claro, tinha outras e outras torres que basicamente cada uma delas eram os reflexos das suas ideologias. Porém, isso é algo complexo demais pro Dale aprender agora, por isso que ela deixaria de lado. Porém, agora voltando ao treinamento mágico, a primeira magia de necromancia que o Dale utilizou foi a zumbificação. É basicamente controlar um corpo através de fios mágicos e é isso, não tem mais nada. Porém, muchachos, tinha uma coisa. Se ele conseguia controlar um corpo através de fios de magia, ele poderia utilizar outra magia nesse corpo, não? E pensando nisso, o Dale foi lá e utilizou a sua magia de gelo pra criar uma armadura no coelho que ele tinha zumbificado. E claro que pra ver se a magia do Dale tava boa, a Sepia foi lá e atacou e mostrou que até que era boa. E como essa era a primeira conquista de magia do Dale, a Sepia foi lá e perguntou se por algum acaso ele queria alguma coisa, e ele respondeu que sim. Na verdade, ele queria que a Sepia ajudasse ele a aprender a magia básica de água, ao qual eu tava achando que a Sepia ia aceitar instantaneamente, já que ela tava ansiosa pra ensinar o Prota, mas não. Pois, segundo ela, o que o Dale fez até agora foi a magia mais básica das básicas de água, e assim como todas as outras magias, cada uma delas possui um nível complexo de aprendizado. E se já era difícil aprender uma única magia, imagine duas, ainda mais pra uma criança. Por isso, não era uma opção para o nosso protagonista, o qual ele já ficou revoltado, né? Porque como assim?
assim, ele não poderia aprender? Ele precisava fazer a vingança dele, pô. E com esse pensamento em mente, e muito revoltado, ao cair da noite ele foi na biblioteca da sua casa e começou a aprender por conta própria pra meio que surpreender a Sépia, mostrando que ele realmente era capaz. E, muchachos, acho que ele acabou empolgando demais, porque ele nem sequer dormiu, mas pelo menos na aula do dia seguinte, ele já demonstrou que conseguia dominar completamente aquela magia básica de necromancia juntamente com a armadura, o que já assustou a Sépia de primeira, porém ele continuou mostrando algo a mais, que no caso foi uma explosão de gelo acompanhada com uma explosão de cadáver, o que no fim deu o quê? Uma explosão com fogo roxo junto com vários e vários pedaços de gelo. E sim, isso daí pegou a Sépia de surpresa, porque no fim o que o Prota fez foi basicamente combinar dois tipos de magia, água e escuridão. Aí claro que diante desse fato ele era qualificado como mago duplo, não? E é claro que diante de toda aquela situação, a Sépia jamais tinha imaginado que dava pra combinar duas magias daquela maneira. E outra, os estilhaços de gelo que foi espalhado pra tudo quanto é lado parecia lâminas. Era quase que como se fosse uma técnica feita para matar. Algo que só se viria de alguém vindo do campo de batalha. Então, que raios ou como era o mundo interno daquela criança? E deixando esse papo de magia de lado, do nada o Helmut apareceu, juntamente de uma tal de Cavalaria Negra, que resumindo, é a principal força da casa de Sachin. E quem liderava esse pessoal aí, que derrotava os monstros, pra quem não lembra, é o Helmut, que é basicamente um dos 7 espadas de todo o continente, o que significava, pra quem não entendeu o bullying fazer uma, o cara é bom demais na espada. E por causa disso, é óbvio que o Dale não ia perder essa chance, e daí ele já pediu pro Helmut ensinar a arte da espada pra ele, ao qual ele aceitou rapidamente e voltou para o território, juntamente do Dale. E chegando lá, a Sépia mais uma vez já começou a fazer o relatório, falando que hoje, ao contrário do dia de antes, o Dale não só utilizou outra magia de ataque, como também se tornou um mago duplo aos 8 anos de idade. E isso já preocupou o Saxon e a Helena, né? Mas a Sépia falou que tava ensinando a magia de água que o Prota queria. O problema é que a magia de água não era a única coisa que o Dale queria aprender. Por isso que, como professora, ela quis atender aos caprichos do seu aluno. E diante disso, eu achei que a Helena ia falar um monte de bosta pra Sépia, mas não, ela só pediu pra que a Sépia continuasse ensinando magia de água, ao qual ela aceitou graciosamente e, óbvio, ela pediu desculpas ao Saxon porque ela meio que quebrou o juramento de não ensinar magia negra pro seu filho. O que não faz sentido, né? Porque o Saxon não ensinou nada, mas tá bom. E já do lado do Saxon, ele tava com medo da Helena falar alguma coisa, mas na verdade ela tava meio que surpresa que seu filho era um prodígio. E é claro que diante disso daí, o Saxon teve que ser sincero com ela, falando que queria ensinar magia negra para o seu filho. Porque, tipo assim, ele seria o herdeiro dali pra frente, então ele deveria ser forte. E outra, sendo um mago e um pai, e obviamente ele queria dar tudo de si para o seu filho e passar a sua magia para frente. E por causa disso, ele já começou a pedir perdão pra Helena e ela falou que tava tranquila, apesar da magia negra ser considerada um tabu. Entretanto, isso iria mudar se por algum acaso o Dale simplesmente ficasse forte o suficiente pra calar a boca de todo mundo que falasse mal dele. E assim, muchachos, como a Helena basicamente aceitou que o Saxon ensinasse a magia negra, já começou basicamente instantaneamente, tá? O problema é que, pelo jeito, talvez o nosso protagonista não era lá tão genial assim, porque no instante em que ele começou a aprender com seu pai, ele já tomou uma baita de uma catracada. Daí o Saxon falou para o seu filho que enquanto ele for seu discípulo, ele não deveria utilizar uma necromancia tão medíocre. Assim, ele colocou um monte de livro na frente do Dale, que, resumindo, a estrutura do corpo humano de todos os seres ali daquele mundo. Que, traduzindo pra nós, o Dale teria que aprender com 8 anos de idade livros de medicina de grau superior. E assim, após ler tudo e memorizar todos eles, ele só tinha aprendido o básico. E só agora ia começar a lição de verdade. E falando em lição, a primeira coisa que o Dale deveria fazer é mexer num corpo de Goblin, ao qual o Saxon começou a explicar ao Dale que, dependendo das habilidades dele de necromancia, um corpo de nível superior, por exemplo, um cavaleiro de 7 espadas igual o Helmut, poderia se tornar totalmente inútil nas mãos de um necromante lixo. Mas um corpo de um Goblin poderia se tornar um cavaleiro da morte na mão de um bom necromante. Em poucas palavras, se você fosse bom, qualquer coisa servia. O negócio é que no instante em que o Dale começou a zumbificação naquele Goblin, ele já começou a sofrer, porque aparentemente a estrutura é totalmente diferente de um coelho. E as ligações de mana também eram totalmente diferentes, o que já dificultava muitas coisas. E vendo que o seu filho estava sofrendo, o Saxon começou a explicar que acelerar um tal de rigor mortis para deixá-lo mais resistente tinha sido uma boa ideia. O
problema é que se ele fizesse isso demais, limitava os movimentos do corpo. E como ações valem mais do que 1000 palavras, o Saxon começou a utilizar a sua magia negra naquele corpo de Goblin. Então ele começou a explicar para o Dale que a caixa torácica realmente funcionava para os vivos. No caso, a proteção de órgãos internos e tal. Mas como o Goblin atual era um cadáver, então ele não precisava disso. Em outras palavras, o Dale deveria entender a estrutura do seu alvo e modificá-la para o seu propósito. E diante dessa declaração, o Dale já ficou extremamente surpreso e já pediu para que seu pai dissesse para ele qual era a filosofia, Cacilda, não é fisiologia não, da Torre Negra, que em poucas palavras, segundo Saxon, é a verdade por trás da morte. Ou melhor, a verdade existe dentro da morte. E para que o Dale alcançasse isso, ele precisava entender o peso da vida, ao qual, bom, fez ele se lembrar de um trauma da sua vida anterior, onde uma pessoa implorava pela sua vida, e o Hansung matou ela sem ao menos hesitar, o que mostrava que talvez o Dale entendesse muito bem o peso da vida, ou ele simplesmente ignorava ele. E assim, com a aptidão mágica do Dale crescendo dia após dia, juntamente com a informação de que o Duque de Saxon estava ensinando magia negra para o seu filho, várias pessoas, incluindo a nobreza real, começou a ficar de olho no nosso protagonista e juntamente da sua família. E falando do nosso protagonista, o Dale estava treinando com o Helmut a arte de esgrima, e mesmo ele tendo 8 anos, ele até que era bom, tá? Talvez bom fosse pouco, porque ele conseguiu bater de frente com o Helmut e até mesmo conseguiu desarmá-lo. E após perder sua espada, o Helmut começou a meio que parabenizar o prota, mas ele falou que isso não era nada, né? Porque o Dale nem sequer usou todo o poder dele. Contudo, deixando essa ideia de lado, o Helmut comentou que a habilidade do Dale era tão boa em esgrima que era uma pena que ele fosse um mago. E outra, ele não precisava treinar tão duro assim, afinal, os cavaleiros iriam proteger ele. Ou talvez ele tinha algum outro motivo para tentar aprender a esgrima. E o Dale falou que óbvio, pois seria bem patético se o filho do Duque de Saxon tivessem que depender apenas dos guardas e da magia para sua própria defesa. Só que internamente, na verdade, ele só estava aproveitando a oportunidade de aprender com um dos espadachins mais fortes do continente. E é claro que diante dessa declaração, o Helmut já começou a ficar muito feliz, falando que queria ter um filho que nem o Prota, que não sei o que. E justo nesse instante, interrompendo a conversa deles, a Helena apareceu, chamando pelo Dale, falando que tinha algumas notícias para dar. Que no caso, o presente de aniversário que o Dale havia pedido tinha chegado. E depois de pensar que tipo de presente ele tinha pedido, ele se lembrou, né, que foi uma irmã. E é claro que ele ficou feliz, e eu já não entendi muito bem, foi rápido, pau a pega, pô. E assim, temos um time skip de 10 meses, onde o Dale estava vendo a sua irmã, e a Helena deu oportunidade para que ele pudesse segurá-la, ao qual ele segurou ela em seus braços, e o Saxon perguntou ao Prota como ele se sentia. Afinal, a irmã do Dale estava em seus braços e nem sequer chorou estando nele. E aproveitando essa oportunidade, o Saxon perguntou como o Prota estava se sentindo. E diante disso, Dale meio que respondeu com um enigma, falando que ao mesmo tempo que a sua irmã era leve, ela também era pesada. E diante dessa declaração, o Saxon respondeu que esse era o peso de uma vida, algo ao qual ele jamais deveria esquecer. Ah, e falando em ensinamento, aparentemente a Sépia estava esperando pelo Dale e ele teve que ir lá do lado de fora para ter mais uma aula com ela, que dessa vez, segundo ela, seria uma aula prática, que resumindo, vai ser a porradaria entre os dois. Afinal, a Sépia queria saber o quanto o Dale tinha crescido nesse meio tempo, e assim que a luta começou, ela conseguiu desviar os ataques dele aqui e ali, e ela já ficou revoltada, pois pelo que ela pôde sentir, o nosso protagonista estava pegando leve demais com ela, o que obviamente era um insulto. E pra mostrar que ela não tava ali brincando, ela fez um ataque ao qual o nosso prota se defendeu no susto. E é claro que diante disso, ele iria começar a levar as coisas mais a sério. E com isso em mente, a primeira coisa que ele fez foi erguer uma parede de gelo com uma densidade absurda, que segundo a Sépia tinha a mesma densidade de aço. Porém, o que não faz sentido é ele simplesmente ter erguido essa parede, né, já que teoricamente eles estavam lutando. Entretanto, enquanto ela pensava nisso, do nada aquela parede se abriu. Então o Dale apareceu utilizando uma magia de explosão com vários fragmentos. E pelo furo que deu no quadro seguinte, o Dale acabou perdendo a professora dele.
E voltando um cadinho no tempo, ele estava feliz pelas magias que ele tinha conjurado, que no caso era aquela proteção e aquela explosão que parecia mais uma granada do que uma explosão. E vendo que sua mestra estava totalmente perfurada, ele já entrou em desespero, mas relaxa, era só uma ilusão. Mas ainda assim, muchachos, o ataque do nosso protagonista acabou acertando a Sépia, o que acabou pegando ela de surpresa, porque é um poder um tanto quanto absurdo para o primeiro círculo, por isso ela parabenizava o nosso protagonista. E outra, ela estava feliz pelo Dale acreditar nela, afinal ele utilizou todo o seu poder contra ela, né? E mais, sendo uma mestra, obviamente ela estava feliz de ter um discípulo tão poderoso que nem ele. E ela estava tão feliz, mas tão feliz, que quando ela percebeu, ela estava conversando de novo com o Saxen, onde ele perguntou do porquê que ela estava arranhada na bochecha, ao qual ela respondeu que foi por causa de um exercício aqui e ali. Mas deixando isso daí de lado, o Saxen pediu um favor a Sépia. Mas antes disso, ele explicou que eles receberam a notícia que uma horda de orcs cruzou a montanha e entrou no território, algo ao qual a pequena cavalaria deles não poderia lidar. E só de ouvir isso daí, a Sépia já meio que entendeu o que o Saxen queria dizer. E ele continuou dizendo que é óbvio que o Dale não estava preparado para isso ainda. Porém, sendo o herdeiro do ducado, ele deveria assumir a responsabilidade pelo futuro próprio território. Aí é claro que ele não mandaria seu filho sem nenhuma preparação, por isso ele iria preparar um pequeno artefato. Aí pra quem você quer saber, o artefato é basicamente o seguinte: ele aumentava o poder do usuário dependendo do que ele sacrificasse, no caso mana ou vida. E assim, um tempo depois, o Saxen estava levando o Dale para o depósito dos artefatos do ducado de Saxen, e ele explicou pro Dale que ele deveria se preparar para a próxima batalha que ele iria enfrentar. Mas antes disso, ele precisava controlar o poder das sombras da família Saxen e todos aqueles artefatos dentro daquele depósito da época do Rei Demônio, e o prota poderia escolher um dali. O negócio é que esses artefatos tinham consciência própria e ego, então ele não deveria sair tocando em qualquer um que ele encontrasse. O negócio é que o Saxen demorou um pouquinho pra explicar, porque o prota já tinha sumido. E já do lado do Dale, enquanto ele caminhava, ele ouviu algumas vozes saindo dos artefatos, ao qual a grande maioria sentia o ódio que tinha dentro do Dale. Entretanto, ele não ficou cativado por nenhum daqueles artefatos, quando do nada ele olhou pra trás e viu uma capa de pé diante dele. E pelo que ele se lembra, é da época que ele era herói, tá? Essa capa aí. Afinal, ele lutou contra o Rei Demônio, né? Então se ele não lembrasse, pelo amor de Deus. Ou melhor, ele lembrava porque o dono dessa capa era o capitão do exército demoníaco que ele lutou. E ele tinha uma habilidade das sombras muito chata de ficar adaptando ela e meio que conseguir controlar as sombras como se fosse algo vivo. E como era pra ele controlar os poderes das sombras da família dele, obviamente ele escolheu essa capa. O negócio é que no instante em que ele colocou ela, ele foi levado para um mundo das sombras, ao qual lá aparentemente ele vai ter que lutar contra aquelas sombras pra ele dominar aquela capa. E enquanto isso, do lado de fora, a Sépia e o Saxen estavam meio preocupados, né, que já fazia um tempo que o Dale tava dentro daquele círculo, e se demorasse demais ele podia ser corrompido pelas sombras, então dependendo de quanto tempo demorar, eles vão ter que interferir. Porém, nem deu tempo pra isso, porque no instante seguinte o Dale conseguiu sair daquele buraco, agradecendo a sua mestra e o seu pai. E falando no Saxen, ele tava meio assustado com o talento do seu filho, afinal ele dominou um artefato um tanto quanto rápido. Ah, e falando nisso, interrompendo seus pensamentos, o Dale perguntou para seu pai se por algum acaso ele poderia pegar outro artefato, já que eles estavam ali, né? Ao qual, bom, o Saxen aceitou, não tinha muito o que fazer mesmo. Alguns dias depois, nos campos de treinamento do Duque, o Helmut tava meio preocupado, né? Porque o Dale tava utilizando o Manto das Sombras, ao qual era conhecido ser um artefato difícil de se lidar. E quando o Dale respondeu que na verdade foi bem fácil para lidar com ele, o Helmut perguntou como raios isso foi acontecer. O Dale falou que nem ele sabia, porque no instante em que ele colocou, o Manto das Sombras simplesmente colou nele e não queria mais sair, o que significava que talvez ele precisasse de um amigo, ou tava solitário, algo do tipo. E o Helmut comentou que talvez o coração do prota fosse muito bom e por isso o manto quis se aproximar dele, só que na verdade é totalmente o contrário, né? Tanto que o prota deu um jeito de calar a boca das sombras do Manto das Sombras. Mas deixando isso daí de lado, o Dale questionou o Helmut se por algum acaso eles poderiam ter um duelo de combate, ao qual o Helmut aceitou instantaneamente. E é claro que diante disso daí o Dale já ficou meio assustado, mas o Helmut falou que ele ia ficar de boa. No caso, ele apenas utilizaria a esgrima e nem um pingo de aura. Eu vendo isso daí, o Dale já ficou revoltado porque ele queria lutar contra 100% do Helmut, mas deixando isso daí de lado, o propósito desse treinamento aí é uma prática de combate para ele aprender a utilizar o Manto da Escuridão, já que tudo dependeria de como ele conseguiria manipular essas sombras. E parando com toda essa falação, o Dale foi o primeiro a fazer o ataque, ao qual o Helmut defendeu tranquilamente, o que era um tanto quanto impressionante, né, já que ele não estava nem utilizando
controlando a aura e conseguiu parar a sombra só com o ataque da espada. E assim, ele rapidamente partiu pra cima do Dale, ao qual desviou do ataque e contra-atacou com magia de sombras no pé do Helmut, que conseguiu defender e contra-atacar, fazendo com que o Dale defendesse no susto, e assim a luta continuou com o Helmut tentando atacar e o Dale se defendendo aos poucos. Enquanto isso, do lado da plateia, todo mundo tava chocado, porque a grande maioria dos cavaleiros ali não conseguia trocar 2 golpes de espadas com o Helmut que eles já perdiam. Enquanto isso, nosso protagonista tava batendo de frente, mesmo que o Helmut não estivesse utilizando a aura, mas ainda assim ele era só uma criança. É claro que diante desse daí eles já começaram a imaginar o Dale como uma montanha insuperável. E assim, alguns dias depois, no dia da partida do Dale, a Helena até tentou convencer o Saxon, mas pelo jeito não ia dar certo. Afinal, ela tava preocupada com seu filho, não queria que ele se machucasse, e o Dale até que ficou meio comovido com isso. Porém, ele declarou que ele precisava se tornar mais forte para que um dia ele pudesse herdar o ducado. E outra, ele precisava proteger ela e a sua irmã. Por isso que ele pedia encarecidamente para sua mãe entender a situação, ao qual, bom, depois de um breve silêncio, ela teve que aceitar. E assim, durante o amanhecer, na base temporária do grupo Saxon, o pai do nosso prota pediu para que ele desse ordem de marchar no lugar dele. Afinal, a Cavalaria Negra, o orgulho da casa Saxon, um dia estaria sob o comando dele. Em poucas palavras, aqueles homens já eram cavaleiros dele, então ele deveria pelo menos ordená-los uma única vez. E é claro que ouvindo isso daí, o Dale já ficou com um peito grande, falando, pô, um dia esse negócio vai ser meu. Daí ele começou a declarar que chegou a hora deles partirem, afinal, eles eram a lâmina do ducado. É com isso, para essa batalha contra os orcs, 250 homens, junto com a unidade atiradora de elite posicionada nas Montanhas Brancas, chamado Os Vigias do Inverno, iriam fazer um ataque surpresa contra mais ou menos 1000 orcs. Só que para fazer esse ataque surpresa, eles precisavam cruzar um rio. E como é que vai cruzar um rio com 250 homens numa velocidade absurda? Simples, fazer uma ponte de gelo com uma anciã da Torre Azul. E assim, a Sépia desejou boa sorte ao Saxon, chamando ele por algum motivo de Vossa Majestade. E no instante que chegou a vez do nosso prota, ele que desejou boa sorte pra mestra dele, que sequer vai participar da batalha, eu acho. E obviamente ela ficou surpresa e feliz com esse comentário, afinal, ela não sabia que ter um discípulo que se preocupava tanto com sua mestre era algo tão bom de se ter. E assim, um tempo depois, a gente é transportado para a base temporária dos orcs, onde os atiradores de elite, que é os Guardiões do Inverno, fizeram o primeiro ataque, derrotando assim vários orcs, mas não todos eles. E aproveitando essa oportunidade, a Cavalaria Negra partiu em direção aos orcs, e vendo toda a situação de cima, o Helmut perguntou ao Dale o que ele estava achando daquilo. Depois de vários pensamentos nerds cheios de matemática, o Dale refletiu que aquilo ali é uma batalha unilateral, ao qual o Saxon também concordou, mas segundo Helmut, eles não deveriam baixar a guarda ainda. No final, a emboscada tinha sido muito bem, só que não foi o bastante para aniquilá-los. Por isso, o objetivo deles era fazer ataques sucessivos, matando aos poucos os restantes que haviam sobrado. E seguindo essa linha de pensamento, eles mandaram um sinal para recuar, e assim que a Cavalaria Negra estava recuando, um dos soldados foi pego por uma das lanças dos orcs, o qual, no instante em que isso aconteceu, o Saxon comentou que aquilo era um azar, já que aquilo era uma morte. E ouvindo isso, Deus já ficou revoltado, porque como aquilo significaria que ele era um imorto? Ele tá mais do que vivo lá, pô. E outra, os dois eles só ficariam parados assistindo enquanto um soldado estava morrendo diante deles? E vendo que os dois não respondeu nada, o Deus já começou a analisar a situação e notou que não dava pra chegar até lá. E pensando mais um pouco, ele notou que poderia fazer um ataque à distância, só que o problema é que o couro do orc é um tanto quanto duro. Por isso que ele deveria formular uma magia de gelo como se fosse uma bala dos rifles da terra. E seguindo essa linha de pensamento, ele conseguiu literalmente dar um tiro lá da montanha como se fosse um sniper, tanto que até o Saxon e o Helmut ficou surpreso com o poder e a precisão desse ataque. Mas enquanto eles estavam surpresos, o Dale simplesmente pegou um cavalo e começou a descer, ao qual o Saxon pediu para o Helmut não seguir o Dale. Enquanto isso, internamente, ele estava pensando sobre aquele ataque que o Dale acabou de fazer, que ele era preciso e perfeito demais, o que significava que o mundo interno do seu filho já estava completo. E falando no Dale, internamente ele estava refletindo sobre a situação, que dando uma olhada nela, atualmente ele tinha 2 problemas. O primeiro é que o soldado que ele queria salvar estava em completo choque, e em segundo lugar, a sua magia demorada demais para ser conjurada, que para resumir toda a explicação que ele deu aqui, ele precisava fazer uma conta matemática absurda, e por isso que demorava. Entretanto, utilizando umas fórmulas aqui e ali, ele conseguiu torná-la um pouco mais rápida, assim perfurando a cabeça do orc. E se aproximando do soldado, que estava totalmente assustado e perguntando do porquê que o jovem mestre estava ali, o
Dale apenas declarou que ele não deveria se preocupar, afinal a casa de Saxon nunca abandonaria uma espada que mostra lealdade. Aí claro, os orcs não vão ficar esperando o Prota terminar de fazer uma declaração daquelas e depois atacar, eles simplesmente foram pra cima, ao qual o Dale simplesmente invocou uma lâmina sombria, utilizando o manto das sombras. E isso daí nem sequer contou como luta, porque tava de noite, cheio de sombras, e a única coisa que o Dale pediu para o manto é que ele devorasse os orcs à sua frente. E rapaz, o primeiro orc que tava lá na frente foi literalmente sugado, só sobrou os ossos do coitado. De qualquer forma, depois de ter matado alguns orcs aqui e ali, o Dale foi obrigado a levar o soldado junto dele, porque ele não conseguia se levantar e ficou uma pose um tanto quanto estranha, parecendo que o soldado na verdade é a princesa e o nosso prota é o príncipe. De qualquer forma, após isso, o Helmut mandou o resto da Cavalaria Negra terminar o trabalho de matar os orcs. O negócio é que um tempo depois, na base temporária deles, o Saxon chamou o Dale para ter uma pequena conversa com ele. Na verdade, ele já foi direto ao ponto perguntando por que diabos o Dale tinha feito algo tão tolo quanto ir para a linha de frente. Ao qual, bom, o Dale não entendeu, né? Porque ele fez tudo certinho, por que ele tava tomando catracada do nada? Mas pra dar uma resposta ao seu pai, ele explicou, né, que os cavaleiros da casa de Saxon são aqueles que ele vai liderar um dia. Então, ele simplesmente tinha feito algo que fosse digno desse cargo, porém o Saxon falou que esse era um motivo fraco demais. Eu vendo isso daí, aí o Dale já ficou meio revoltado, perguntando por que seu pai não fez nada vendo um cavaleiro morrer na sua frente. Então, o Saxon começou a explicar que o território deles era muito próximo do território do Rei Demônio, então eles viviam constantemente lutando contra monstros. E por essa razão, os cavaleiros eram treinados de uma forma ao qual eles deveriam erguer as suas espadas sem esperar que alguém fosse salvá-los. E a ação que o Dale tomou fez eles acreditarem que alguém sempre estará lá para salvá-los. E isso obviamente era um problema, porque quantos cavaleiros irão sobreviver com esse tipo de pensamento na linha de frente? Ah, e claro, o Saxon não é tão sem coração assim para simplesmente deixar um soldado seu morrer. Caso aparecesse algo ou um inimigo que fosse forte demais para os cavaleiros lidarem, e aí sim ele iria intervir. E diante de todos esses argumentos, o Dale não poderia refutar, porque era algo que ele mesmo sabia na vida anterior. Só que ainda assim, muchachos, o Saxon comentou que a forma como Dale havia agido de acordo com a sua convicção deixou uma marca nos cavaleiros. Por isso ele não deveria ficar tão triste assim. E um tempinho depois, a história do que tinha acontecido no campo de batalha contra os orcs naquele dia espalhou por todo o Império. Claro, 90% da história era verdade, com uma pitadinha de drama, mas era a mesma história. O negócio é que o Dale ficou meio envergonhado com a própria história do que ele fez, só que o que mais deixou envergonhado é que um tempo depois, no campo de treinamento dos cavaleiros, ele simplesmente foi saudado como rei. E é claro que isso era algo que tava deixando ele um pouco com vergonha. Porém, o Helmut falou para o Dale que ele deveria ter orgulho. Afinal, ele era o futuro do ducado, então eles deveriam dar o melhor para servi-lo. Mas deixando isso daí de lado, do nada uma serva chegou comentando que os convidados da casa Olhart havia chegado. Ah, e esse pessoal da casa Olhart é o pessoal liderado pelo Bartel, aquele último carinha que o Hansung matou antes de ele virar o Dale. O negócio é que depois do Hansung ter matado o Barnett lá naquela época, a família Olhart acabou caindo em decadência e viraram nobres falidas. E o que deixava o Dale com um gosto amargo na boca é que o Helmut era discípulo do Bartel. De qualquer forma, deixando isso daí de lado, após o Dale cumprimentar os seus pais, os convidados da casa Olhart haviam chegado, que no caso era apenas uma única mulher e sua filha. E essa mulher era Vanessa Olhart. Ao seu lado estava a sua filha, chamada de Charlotte Olhart. O negócio é que ela não estava se prostrando diante do Duque e pior, ela estava revoltada, tá? Mas o Saxon levou numa boa essa falta de respeito e pediu para que o Dale levasse a Charlotte para dar uma volta na casa. Ao qual, bom, a Charlotte não aceitou muito bem, tanto que ela até deu um tapa na mão do Dale. É nisso, a Vanessa pediu para que sua filha pedisse desculpa para o Duque e para o filho dele, mas a Charlotte simplesmente pegou e meteu o pé. E diante disso, a Vanessa teve que pedir 1000 desculpas para o Duque, explicando que a Charlotte estava passando por algo ultimamente, que no caso estava relacionado ao Conde Brandenburg, que foi designado como inspetor do território Olhart. O negócio é que o Conde Brandenburg é conhecido como o Rei Porco, e o apelido dele vinha porque ele era um pouco obcecado com um talento supremo, e ele cobiçava qualquer espadachim habilidoso, seja homem ou mulher, para gerar um filho. Sim, mesmo que esse espadachim seja uma garotinha que nem sequer passou pela puberdade. E diante disso, a Vanessa queria que sua filha não passasse por algo tão aterrorizante. E por causa de todas essas coisas, a Vanessa tinha ido até ali para pedir que a Charlotte fosse pelo
pelo menos uma empregada do Duke Saxon, já que a família Oldhart era uma nobre caída, não tinha mais nada pra proteger a sua filha. E falando na Charlotte, um tempo depois o Day encontrou ela bem no campo de treinamento, ao qual ele perguntou como raios ela foi parar ali, e ela respondeu que nem sabia. Mas deixando esse Day de lado, ela perguntou para o Day como é que estava a mão dele, ao qual ele respondeu que estava bem, e ela já ficou feliz. Isso porque ela queria ter um duelo contra ele, ao qual o Day nem sequer entendeu. Porque tipo assim, ele tomou um tapa, foi desrespeitado e do nada vai ter que lutar contra ela. Que negócio que é esse? Mas é óbvio que o Day não ia falar isso pra ela, por isso que ele perguntou qual que era o motivo dela estar fazendo isso. E resumindo, é por causa daquela história que teve, que ele salvou um cavaleiro de 1000 orcs, que não sei o que. E diante dessa história, ela queria provar a sua força contra o Dale, além de mostrar para sua família que ela poderia protegê-los daquela pessoa. A pessoa que ela tava falando é o Conde Brandenburg, ao qual o Dale, rapaz, já ficou revoltado com ele. É tipo assim, ela sendo inimiga do Brandenburg, o Dale pensou que, pô, lá na frente ela poderia se tornar aliada dele. Mas primeiro ele precisava mostrar pra ela como o mundo realmente era, então ele aceitou o X1 contra ela. E assim que o duelo começou, a Charlotte começou a atacar incessantemente. O negócio é que todos os ataques o Dale tava defendendo com uma certa tranquilidade. Contudo, quando a Charlotte aumentou o ritmo, o Dale começou a ter um pouco de dificuldade, o que já aumentou a felicidade da Charlotte, porque ela sim, ela estava em vantagem. E pra entender mais ou menos, muchachos, o que estava acontecendo, o pai dela é aquele loirinho que o nosso protagonista matou lá no início, que teoricamente era a última missão dele. E o seu pai era conhecido como o Espada Divina, e a mãe dela vivia contando histórias sobre ele. E inspirada por essas histórias, ela começou a treinar incessantemente para se tornar tão forte ou mais que ele para proteger a sua família. O negócio é que mesmo ela tendo treinado que nem uma louca, por que raios ela não estava passando de um mero mago? E sim, não importava o quão forte fosse o ataque dela, o Dale conseguiu até desarmá-la. E é claro que diante disso, ela começou a se perguntar como raios ela, filha do Espada Divina, não pode ganhar. É o Dale meio que respondeu que tá na cara. Ela não era a Espada Divina. E outra, com aquela força ali, ela não ia conseguir vencer o Conde Brandenburg. E antes que ela começasse a dar chilique perguntando o que raios ela deveria fazer, o Dale simplesmente jurou em nome da sua família que se tornaria o guardião da família Oldhart. Ou melhor, até que ele ficasse forte o suficiente pra bagaçar o Conde Brandenburg, a família dele ia proteger ela. Porém, havia uma condição, afinal não existe almoço grátis. Charlotte deveria jurar que se tornaria a espada da sua família no futuro. E com a proposta dessa daí, obviamente a Charlotte aceitou, já que ela não tinha muito o que escolher, né? E claro, até poderia parecer uma promessa entre crianças e tal, mas isso era um juramento muito valioso para o futuro. Aí, claro, que como o Dale tinha feito isso daí, ele foi contar pro seu pai e já ficou com a cara fechada, perguntando se por algum acaso o Dale tinha utilizado o nome da família deles por pena. Porém, o Dale falou que não, pois a linhagem sanguínea da Espada Divina é impressionante. Além de que o talento da espada da Charlotte é muito bom, então o que ele conseguiu basicamente foi que a família dela se tornasse a espada deles. E é claro que diante dessa declaração, o Saxon já ficou um pouco mais feliz. Internamente, ele estava refletindo que provavelmente agora o Brandenburg deveria estar muito pistola. E rapaz, o bicho é evidente, porque o bicho tava brabo mesmo, hein? Pois aparentemente eles enviaram os assassinos atrás da Charlotte pra capturar ela, mas eles não voltaram, o que significava que eles foram mortos. Isso porque a Charlotte estava sendo protegida pelo Duke Saxon, né? Mas deixando isso daí de lado, o Brandenburg começou a se lembrar do instante em que ele matou o herói do outro mundo. Além de que, bom, ele tava guardando até hoje a espada que ele perfurou o herói e ela era chamada de Durandal. Mas deixando isso daí de lado, ele estava ansioso para construir a linhagem perfeita na Terra e para isso ele precisava da Charlotte. Então ele declarou ao seu subordinado que ele deveria chamar todos os assassinos que ele encontrasse, pois ele iria pagar qualquer valor necessário. Rapaz, esse Conde Brandenburg aí não é muito certo das ideias não, louco. Como é que pode um negócio desse? De qualquer forma, falando na Charlotte, uma semana se passou desde que ela fez aquele juramento com o Dale. E desde então, ela tem estudado bastante e durante uma vez por dia, ela faz um duelo contra ele. E quem supervisionava esse duelo era ninguém menos que o Helmut, que vendo os dois lutarem entre si, já ficou meio abismado. Porque a habilidade que eles estavam mostrando e a intenção
assassino durante aquela luta, nem dava pra chamar eles de crianças. Mas deixando isso daí de lado, antes que algo pior acontecesse, o Helmut parou a luta dos dois, falando que a Charlotte tinha ido muito bem, só que ela não queria elogios vazios. Então o Helmut já foi sincero, perguntando se ela sabia qual era o objetivo principal de utilizar uma rapieira, ao qual a Charlotte falou que é óbvio, é só estocar, né? Porém, o Helmut falou que não era isso. O princípio é utilizar as suas duas pernas. Daí ele meio que explicou em um momento lá da luta que ela deveria ter aproveitado a oportunidade e ter avançado mais ao invés de recuar. Mas resumindo todas as falas do Helmut, ela precisava reconstruir seus fundamentos, porque os movimentos dela é totalmente desleixado. E é claro que ouvindo isso diretamente do Helmut, ela já ficou meio envergonhada e tal. E já do lado do Dale, ouvindo toda essa explicação, ele já começou a ficar meio assustado, porque, pô, se juntar o talento da Charlotte com os ensinamentos do Helmut, rapaz, ele é perigoso ele ficar pra trás. Mas deixando isso daí de lado, nos é explicado que o processo de construir um círculo de mana é basicamente o mesmo, que no caso é circular a mana ao redor do coração numa velocidade constante, então simplesmente gravar ela em um anel de mana. E esse teoricamente era pra ser um processo que levava décadas pra fazer, mas segundo a Sépia, o Prota já tava no segundo círculo. E pra explicar em poucas palavras, a velocidade de rotação de mana no coração da pessoa é medida por RPM. E normalmente os magos de primeiros círculos possuem uma velocidade de 300 rotações por minuto ou 300 RPM. O negócio é que atualmente o Dale tem 2000 RPM no seu primeiro círculo e 400 no outro, o que teoricamente ele já atingiu o objetivo pra bater o terceiro círculo, que pra quem não entendeu é 300 RPM pra cada anel. Porém, pra ver se ele realmente tava bom mesmo com a magia, ele foi lá e melhorou sua bala de gelo, deixando-la mais resistente e fazendo-la rotacionar ainda mais. E bom, eu não sei o que ele tem contra as árvores, mas a primeira que ele encontrou na frente, ele já causou um gigantesco buraco na coitada. E vendo aquilo, a Sépia obviamente já começou a parabenizar o Prota, e ele declarou que isso tudo era graças a ela. Só que internamente, a Sépia ainda estava meio assustada com o talento absurdo do Dale, mas ao mesmo tempo em que ele a deixava assustada, ela também tinha mais confiança. O negócio é que enquanto ela tava falando isso, ela deu um abraço no Prota, declarando que ele era o orgulho dela e que não sei o que, e ele já começou a achar isso um tanto quanto estranho. Mas, voltando ao objetivo principal, ele continuou treinando um pouco com a sua magia, erguendo uma parede de gelo, e até mesmo fez uma espingarda de gelo, que no caso é jogar um estilhaço que explode pra todo quanto é lado pra frente. Com tudo quanto é lado não, né? Só pra frente. E deixando isso daí de lado, do nada a Charlotte apareceu, interrompendo o treinamento do Dale, e aparentemente ela também tava treinando os movimentos que o Helmut tinha falado que ela precisava treinar. O Dale comentou que era legal e tal, só que o que ela tava fazendo ali do nada? E meio envergonhada, ela chegou pedindo desculpas por ter sido grossa e arrogante demais, só que segundo o Dale, grossa e arrogante foi pouco que ela fez, mas no fim ele perdoou ela. E outra, ela também não precisava ser tão formal assim, porque pô, eles é da mesma idade e tal. E assim, dadas desculpas e perdões aqui e ali, a Charlotte comentou que gostava do clima do ducado, porque no instante em que ela treinava e depois parava um pouco, já estava friozinho. E ouvindo isso, o Dale ficou feliz, afinal ele não sabia que tinha outra pessoa que pensava o mesmo que ele. E assim, enquanto os dois conversavam, o Saxon, juntamente da sua esposa, começou a dar uma olhada nos dois, comentando que talvez aqueles dois ali poderiam ter algo a mais no futuro. E segundo a Helena, o dever de uma mãe é ajudar o filho a ser honesta com o que sente. E assim, um tempo depois, nos arredores do ducado, Helena foi fazer seus trabalhos sociais, entregando roupas e comida para os pedintes de rua. Claro que além de comida e alguns itens básicos semanalmente, ela dá um jeito de arrumar serviço pra eles, né? Porque, pô, senão os caras vão ficar vivendo às custas do ducado. O negócio é que enquanto o Dale pensava nisso, um garoto se aproximou da Charlotte pedindo para que ela ajudasse ele, pois a sua mãe estava em perigo. E é claro que diante daquilo ali eles aceitaram e tal. O problema é que um tempinho depois, enquanto eles estavam seguindo onde estava a mãe desse garoto, o Dale notou que ali era um beco muito escuro e sem nenhum movimento, um local perfeito para fazer um ataque. E muchachos, não deu outra. No instante em que eles chegaram lá, eles já foram rapidamente abordados por alguns bandidos, e daí eles começaram a explicar para o Dale que ele poderia meter o pé dali, porque o assunto deles era com aquela garota ao seu lado, porém o Dale não aceitou. Afinal, como ele havia jurado, a jovem da casa Orhat deveria ser protegida de perigos como aquele. Vendo isso daí, o líder dos bandidos, que é o cabelinho verde ali, falou que era um tanto interessante isso daí e tal, mas era uma promessa entre crianças. De qualquer forma, ele só mandou seus subordinados ir
pra cima do Dale, e a Charlotte perguntou que raios eles iriam fazer, afinal ela tava sem a espada dela. O Dale respondeu que tava de boa, e outra, que ela iria uma oportunidade perfeita para testar a sua nova habilidade do Manto Sombrio. E falando em testar as habilidades, no instante que os bandidos atacaram, o Dale simplesmente atacou todos ao mesmo tempo. E já sentindo o perigo, o líder pediu para que todos recuassem, mas um não conseguiu. E pra quem quer saber, a nova habilidade do Manto Sombrio, descoberta após atingir o segundo círculo, é implantar uma criatura da sombra como se fosse um parasita, e o alvo que ela acertasse se tornaria um morto-vivo que se move conforme as sombras. No caso, aquele bandido que o Dale acertou virou um monstro gigantesco, como se ele estivesse controlando com a necromancia. Diante dessa situação, o líder dos bandidos pediu para os seus capangas dar um jeito naquele monstro estranho, enquanto ele ia lidar com Dale, ao qual eu acho que não foi uma ideia muito boa. Porque, tipo assim, o líder parecia ter uma habilidade muito interessante, criar clones e tal, e até mesmo fazer ataques à distância. Porém, o Dale foi lá e utilizou aquela habilidade parecendo uma espingarda de gelo, acertou o líder e o carinha que tava lá atrás. E já o monstro tava conseguindo matar todos os capangos que tava ali. E voltando para o lado da luta do Dale, que é considerado luta, mais ou menos um teste de habilidade, o líder até tinha sobrevivido ao ataque, eu não sei como, mas nem adiantou muito, porque no momento seguinte o Dale foi lá e atacou ele esbagaçando todo o corpo. De qualquer forma, diante disso, o Dale foi lá, levantou a Charlotte perguntando se ela estava bem, ao qual ela respondeu que sim. E até tinha um bandido que tentou fugir, mas nem deu tempo. E pegando assim a sua criatura das sombras daquele corpo zumbificado, o Dale se aproximou do bandido que ele havia derrubado no chão, o qual já começou a implorar pela sua vida, falando que ia dizer tudo o que sabia, porém a cabeça dele foi atravessada, com o Dale dizendo que não estava particularmente interessado no que ele iria dizer. E diante de toda essa situação, a Charlotte deu uma olhada ao redor e o Dale perguntou se por algum acaso ela estava se sentindo mal. Afinal, essa é a verdadeira face do Ducado de Sachsen. Além de que essa era a espada que estava protegendo ela, então ela não ia achar ruim, né? E a Charlotte comentou que sim, ela estava com um pouquinho de medo e tal, mas estava tudo bem. Afinal, que nem ele tinha dito, ela iria protegê-lo. Além de que depois daquele juramento, no futuro, ela iria se tornar a espada dele. É claro que vendo o poder do nosso protagonista agora, ela estava mais ansiosa do que nunca para ficar mais forte. O negócio é que proteger a Charlotte um pouco por parte da culpa que o Dale sentia por ter matado o Babel na sua vida anterior. Por isso que para o Dale escolher ela para ser sua espada no futuro tem um significado muito maior do que ele pudesse imaginar. Agora, enquanto isso, do lado do Conde Brandenburg, rapaz, o bicho tava lascado. Porque, resumindo o que aconteceu, bom, ele foi convidado gentilmente ao Ducado de Sachsen porque ele estava sendo acusado de sequestro e esse convite era algo ao qual ele não poderia recusar. Assim, um tempo depois, ele chegou no Ducado, onde o Sachsen recebeu ele gentilmente, entre aspas. Enquanto os dois trocavam saudações aqui e ali, o Brandenburg já deu uma olhada de ódio tanto para Charlotte quanto para o Dale. Mas voltando ao assunto principal, o Brandenburg começou a dizer que jamais faria algo tão desonroso quanto um sequestro. Afinal, ele é uma espada leal ao imperador. O negócio é que, pelo jeito, o Sachsen não queria muita conversa, porque do nada ele usou uma magia, ao qual o Brandenburg até conseguiu se defender com a Durandal. O negócio é que os cavaleiros que estavam atrás dele literalmente evaporou por algum motivo. E diante dessa magia, o Brandenburg já reconheceu ela, que era a magia negra de alto nível Tempestade de Nihil. E bom, o Sachsen utilizou aquela magia para dizer ao Brandenburg que se ele tentar encostar nas suas crianças mais uma vez, ele iria assassinar cada membro da família Brandenburg. Com o Brandenburg já ajoelhado no chão, o Sachsen falou que se por algum acaso ele tivesse cansado da longa viagem, ele poderia ficar ali um tempo para se descansar. Ao qual, bom, é óbvio que ele não ia aceitar, né? Ele já começou a dizer que tinha alguns assuntos urgentes, então ele não poderia ficar ali por mais tempo. E assim, enquanto o Brandenburg ia embora, o Dale começou a refletir que o Conde era um dos seguidores mais leais do Imperador. O que o seu pai mostrou a essa grande, fiel e facção do Imperador se tornaria a bomba que chacoalharia o Império no futuro. E essa pequena faísca iria se tornar uma grande chama ao ponto do Dale um dia poder arrancar a cabeça do Santo da Espada. E bom, enquanto ocorria todos os rumores que o Conde Brandenburg acabou se ajoelhando diante do Duque Negro, que é o pai do nosso protagonista, o Sachsen mostrou algo um tanto quanto interessante pra Sépia. Eram os corpos dos membros da guilda dos bandidos que atacaram o Dale. E só dando uma olhada nos corpos, a Sépia começou a se questionar se por algum acaso a forma de ensinar dela estava totalmente errada. Interrompendo seus pensamentos, o Sachsen falou para a Sépia que ele precisava da ajuda dela para criar o Dale.
Dale, e que por consequência disso ele gostaria de dar a ela a posição de conselheira-chefe, que é basicamente o que? Ela iria se tornar parte da família Saxon ao invés de uma tutora só. E após alguns segundos, e pensando aqui e ali, a Sepia aceitou. E ela já aceitou comentando que essa provavelmente era a tarefa mais complicada que ela já recebeu até hoje. De qualquer forma, um tempinho depois chegou o 10º aniversário do Dale, que ao contrário do anterior, tinham bastante pessoas da facção do Imperador. O negócio é que a pessoa mais notável entre elas era o Marquês Yulis, que só pelo sorrisinho ele não tava na boa intenção. Mas bom, dando uma olhada ao redor, os nomes da capital imperial, que era o coração da facção do Império, é a maior força que constitui o nome do Imperador. Mas resumindo, o motivo deles terem ido para aquele banquete é um aviso implícito, uma mensagem da família imperial que eles não ficariam parados pelo que aconteceu com o Santo da Espada, e o mensageiro principal era ninguém menos que o Marquês Yulis, e era o chefe da Torre Vermelha, que buscavam a ordem através do poder. E só de se lembrar deles, o Prota já até dá uma dor nele, porque esse pessoal aí fez um bando de experimento no corpo dele que não foi lá muito gostoso. Enquanto o Dale tava pensando nisso, o Yulis estava dizendo várias e várias coisas, elogiando o Dale sobre o que ele tinha feito, que ele era um gênio, que não sei o que. E todos esses comentários, o Dale apenas respondeu que não era nada, ele era apenas uma criança e agradecia por o Marquês Yulis estar ali. E após essa declaração, o Dale simplesmente foi embora, refletindo que na verdade ele queria estar treinando com a Charlotte, mas como teoricamente ela é a ajudante da Helena, ela não poderia fazer nada. Contudo, seus pensamentos são interrompidos com um grito de ajuda, ao qual, quando Dale se aproximou, ele notou que era uma serva. E ela estava, bem, sendo quase agredida por um carinha da festa, declarando que ela, sendo uma serva, deveria entreter os convidados da melhor maneira possível. E é claro que justo nesse momento, o Dale apareceu, perguntando pro gordinho ali o que ele estava fazendo, e o gordinho teve a audácia de perguntar pro Dale se ele já esteve com uma mulher, o que provavelmente não, né, já que ele era uma criança. Por isso, ele iria mostrar qual era o verdadeiro prazer da vida. Mas o Dale não queria saber disso agora e simplesmente atacou o gordo e não matou ele, já que seria um grande problema ele matar diretamente uma pessoa relacionada à facção do Imperador. E com a sua bochecha cortada, o gordinho já começou a perguntar o que raios o Dale estava fazendo e ele simplesmente ordenou o gordinho para que ele se ajoelhasse. Afinal, ele atacou uma serva da casa de Saxon. Porém, o gordinho começou a dizer que ele foi mandado pelo Imperador e ele não poderia fazer isso, que não sei o que. O negócio é que justo nesse instante, o Saxon, juntamente com vários e vários convidados, a Helena e o Marquês Yulis, estava vendo essa situação. Enquanto isso, o Dale tava lá pedindo pro gordinho se ajoelhar e tal. E é claro que diante disso, o Saxon perguntou ao Dale que raios ele tava fazendo. Daí o Dale explicou brevemente a situação e pediu para que o gordinho se ajoelhasse em desrespeito pelo que ele tinha causado. Outra, ele declarou que eles, nobres que vieram da capital imperial, foram confiados ao importante dever de agirem em nome do Imperador. Porém, ainda assim, aquele homem tentou insultar o nome da majestade, assediando uma mísera empregada. E diante de todos esses fatos, o Yulis declarou que as palavras do Dale estão absolutamente corretas. E só ouvindo isso daí, rapaz, o gordinho até tentou correr, mas quem disse que o Yulis perdoou? Ele simplesmente tostou o gordinho, enquanto dizia para o Dale que as palavras dele estavam cobertas de razão. Afinal, o seu papel era ensinar os vermes que tentarem insultar a família imperial e o Império. Aí, claro que por causa daquela situação, ele tinha grandes expectativas para o futuro do Dale. E bom, logo após isso, todo mundo foi embora e já no dia seguinte, a mesma serva que o Dale salvou, acordou ele. Aí, claro, meio envergonhada, ela agradeceu ele por tê-la salvado. E só dando uma olhada na expressão dela, o Dale notou que ela estava hesitante em dizer isso, mas dado o jeito da família dele, não tinha muito o que falar, né? Porém, sendo o filho mais velho do ducado de Sachin, ele vai dar o seu melhor se for para derrubar o Império. O problema mesmo é que, bom, a felicidade dele já foi de arrasto, porque no instante que ele encontrou o pai dele, ele já começou a perguntar o que raios ele estava fazendo. É o Dale, indo direto ao assunto, declarou que se o herói do outro mundo tivesse morrido na batalha contra o Batel, que era o Espada Divina, o próximo alvo com certeza teria sido o Ducado de Sachin. E é claro que diante dessa declaração, o Saxon perguntou como o filho dele tinha certeza disso. E é claro que o Dale não poderia dizer que ele sabia, né, mas meio que inventando uma história, junto com os fatos reais que tinha. Basicamente é o seguinte, o Império desistiu de exterminar totalmente o território do Rei Demônio e ele foi simplesmente dado ao Ducado de Saxon. E como eles não conseguiam eliminar totalmente aquela ameaça, o território deles sempre ia sangrar, entre aspas. Além
Além de que o pessoal do Império e o pessoal de fora deles chamavam a Casa Ducal deles de Clã das Trevas. Então, seguindo essa linha de pensamento, como eles descartaram um herói também, é lógico que eliminar a ameaça interna é o mais óbvio a se fazer. O Dale explicou que ele descobriu que o herói foi descartado por causa de livros e tal, mas a gente já sabe a verdade, né? Mas na cabeça do Saxon, o Dale tinha uma cabeça brilhante, uma sabedoria que estava muito além da sua idade. E como ele tinha feito tal declaração, o Saxon foi e perguntou ao seu filho como a casa deles deveriam agir a partir de agora. O Dale foi curto e direto, declarando que o ducado deles e o Império não poderiam coexistir no mesmo mundo. No caso, eles simplesmente deveriam destruir o Império. E é claro que diante da declaração do Dale, o Saxon perguntou se ele entendia o que ele dizia. O Dale falou que sim, e outra, não era como se ele quisesse pegar os soldados deles e partir agora para uma rebelião. Ele só queria daqui a 10 anos. Isso porque mesmo agora existiam forças no continente querendo independência, outros estavam sofrendo por causa do Império, e daqui pra lá o Dale queria juntar força com essas pessoas e aumentar a sua própria força para o Império não ter nada contra eles. E daí pra frente ele foi explicando mais e mais do plano até quase o fim da noite. E ouvindo o plano de destruição do Império que o Dale deu, o Saxon comentou que o talento dele era incomensurável. E ele ficou tão impressionado que a partir de agora o Dale não era apenas o primogênito da Casa Ducal, nem apenas uma criança de 10 anos, e sim o respeitado e futuro líder da Casa Sachin. Ou Saxon também, fica toda hora mudando esse nome. Em poucas palavras, mesmo tendo 10 anos, ele tem o mesmo poder de comando que o pai dele dentro da sua casa. E é claro que tendo esse poder em mãos, o Dale já declarou que tinha algo que ele queria fazer, que no caso é a permissão para fazer a prova da torre em Necrópolis. Que resumindo, é um teste onde vários magos iam se enfrentar para ganhar hierarquia dentro da torre, onde também tinham guardiões, e aqueles que os derrotavam ganhavam o direito de se tornar um ancião da torre. O negócio é que quem chegasse lá no topo se tornava o mestre dela. O problema é que era um pouco difícil, tendo risco de morte, e outra, o Dale nem tinha chegado no terceiro círculo, que era um mínimo, porém o Dale falou que ia dar um jeito nisso. O Saxon até tentou convencer seu filho do contrário, porém ele falou que esse era o melhor caminho para a casa deles, porque se ele provasse o seu valor na torre, a posição do seu pai seria fortalecida ao ter um herdeiro reconhecido. Além de que assim, pelo menos ele conquistaria uma reputação real e não apenas rumores exagerados ao qual ele conseguiu até agora. E diante desses fatos, o Saxon aceitou e confiaria no julgamento do seu filho. E não muito tempo depois, eles já foram para a cidade de Necrópolis e no instante que eles chegaram, eles foram recebidos como se fosse uma autoridade real, ao qual eles eram, né? O negócio é que mesmo tendo passado 10 anos naquele corpo, o Dale ainda acha muito exagerada essa quantidade de reverência que fazem pra eles e tal. E nisso o pessoal que estava ao redor começou a comentar sobre os rumores em volta do Dale e tal. E é claro que nem todos acreditavam nesses rumores. No caso, esse loirinho aí que se pagava de gostoso falando que ia passar em primeiro lugar. De qualquer forma, falando um Dale voltando pro lado dele, eles acabaram encontrando a Aerys, que era uma anciã da torre, além de ser a secretária-geral que supervisionava os assuntos da torre na ausência do Duque Negro, que no caso é o pai do nosso protagonista. E diante disso, a Aerys levou o Dale ao local onde o teste seria realizado. E além do Dale, tinha mais 59 graduados da academia que ia participar dele junto no teste. E bom, após isso, a Aerys se apresentou a todos como anciã da torre, não sei o que. Pulando todos os blá blá blá, ela começou a explicar como é que seria o primeiro teste no primeiro andar da torre. E em poucas palavras, era um Battle Royale, que tinha aquele colarzinho ali que tinha os pontos de vida, só que eles não poderiam se atacar diretamente. Eles deveriam utilizar necromancia nos cadáveres que estavam no chão, para assim acertar o oponente deles. E cada acerto no oponente contava um ponto, que, bom, basicamente fazia o cara perder, e a pessoa que tiver 3 pontos até o final do teste ia avançar pro próximo andar. E mais uma, é proibido qualquer tipo de artefato, senão eles iriam ser desqualificados imediatamente. O problema é que antes do teste começar, aquele loirinho de antes já começou a humilhar o Dale, falando que ele era fraco e por que uma criança de 10 anos estava ali. Mas deixando esse falatório de figurante do lado, o teste começou e, rapaz, o pessoal já focou tudo no coitado do Dale, que sim, não ficou parado e conseguiu controlar um cadáver protegendo ele. E ele não ficaria parado não, ele começou a utilizar a magia de gelo, o que já fez todo mundo ficar assustado, porque com 10 anos ele já era um mago duplo. E vendo que ele estava utilizando 2 magias ao mesmo tempo e a magia de água no cadáver que ele estava controlando, o loirinho diante já começou a dizer que isso daí não pode, que não sei o que. Só que a Aerys não falou nada, ela nem sequer parou o teste, o que significava que isso estava dentro da regra, já que no fim a única coisa que não pode utilizar é artefato, né? E diante disso, o loirinho já ficou revoltado e todo mundo já se juntou em cima do Dale mais uma vez, e como ele não poderia utilizar o artefato, ele simplesmente desviou de todo mundo, atacou um
zumbi em específico que estava armado. E após quebrar e roubar a espada do morto-vivo, ele começou a cortar todos aqui e ali. Ah, e ele estava cortando porque ele utilizou uma magia na espada dele, o que era permitido ainda. E daí pra frente foi basicamente o seguinte, ele foi derrotando todos os mortos-vivos que ele encontrava pela frente, juntamente com cada um dos candidatos, e por algum motivo ele deixou o loirinho no final, já que ele era o mais irritante, então talvez era um gostinho melhor. De qualquer forma, depois de derrotar 59 candidatos, ele foi a única pessoa que passou para o segundo andar. E bom, pelo menos o nosso protagonista pode dizer que no fim o primeiro lugar é dele, né? E bom, assim, a segunda fase era para derrotar um golem de carne gigante que era para ser feito em grupo, mas como o Dale é o único que passou no teste, ele vai ter que fazer sozinho. O qual, no fim, resumindo toda a luta, não foi um problema para ele, já que ele utilizou uma magia negra que acelerava a decomposição de um corpo, derrotando assim facilmente um boss que era para ser feito em grupo, né? E daí pra frente, muchachos, basicamente o que o Dale fez foi quebrando recordes e atrás de recordes até chegar à 10ª fase, ao qual ele teve que esperar 4 dias de folga e tal, porque para ele descansar, né? E enquanto isso tava acontecendo, teve um raro reexame dos 59 que perdeu para o Dale, com exceção dele. Na mesma noite, onde o Dale venceu 9 testes seguidos, a Sepia se aproximou dele, parabenizando, falando que tava orgulhosa e não sei o que. E aproveitando sua oportunidade e o agradecimento da sua mestra, o Prota foi lá e simplesmente chamou ela para o encontro, ao qual ela não entendeu muito bem, né? Mas ela acabou aceitando, porque, pô, no fim, uma criança não vai saber o que significa encontro, né? E assim, um outro dia, no festival que tava tendo na cidade de Necrópolis, eles estavam andando tranquilamente aqui e ali. O problema mesmo é que o encontro deles não tinha nada demais, eles literalmente estavam andando sem falar quase nada um com o outro. Tipo assim, não é que o silêncio era vergonhoso, o Dale tava refletindo que a sua mestra sempre foi assim, e talvez isso porque ela sempre confiou nele. E por causa disso, ele queria ser mais próximo dela, e pra entender do porquê que ele tava pensando desse jeito, a gente vai ter que voltar um cadinho no tempo, onde ele tava formando o seu 3º ciclo. E quando ele estava prestes a formá-lo, ele entrou naquele lugar onde sua mestra tinha falado, que é o espaço da mente. O problema é que quando ele chegou lá, ele sentiu como se uma espada tivesse perfurado o seu corpo, e quando ele olhou pra trás, ele estava em um lugar totalmente desolado e vazio. Ou melhor, naquele mundo vazio sem fim, a mão da sua mestra era a única coisa de importante que tinha lá. E como ela tava lá no mundo da mente dele, talvez ele quisesse que ela fizesse parte do seu mundo, ou algo do tipo. E seguindo essa linha de pensamento, ele foi lá e simplesmente se declarou pra mestra dele. O que é um tanto quanto estranho, né? Ele tá se achando Rudeus agora? Que isso? E bom que se for parar pra pensar, a mestra do Rudeus também tem cabelo azul e tal. Rapaz, eu acho que... Vamos continuar. E sim, o fim que o nosso protagonista teve foi o mesmo que o Rudeus. No caso, a mestra dele achou que era uma paixão infantil e tal, e falou que gostava dele. O que, bom, coitado, no fim ele não conseguiu nada. Não sobrou nada pro Betinha. De qualquer forma, alguns dias depois dessa declaração que não deu tão certo, obviamente o Dale ficou meio pistola, né? Porque, pô, ele se declarou e tal, mas no fim ficou parecendo como se fosse uma paixão de criança. De qualquer forma, voltando ao objetivo principal, o último teste seria um duelo mágico, onde o Dale enfrentaria o mestre de 3º círculo, Elbert Rosenheim. Ah, e mais uma, naquela fase ali, ele poderia utilizar artefato, magia e um monte de proteção se ele quisesse. O que, em poucas palavras, significava que o Dale poderia utilizar todo o poder que ele tinha em mãos. O negócio que enquanto ele tava pensando nisso, do nada, o Elbert simplesmente atacou ele, ao qual o Dale até conseguiu se defender, mas o Elbert já tinha preparado vários e vários ataques, ao qual, bom, o coitado do Dale teve que dar um jeito de ficar desviando de cada um deles, e ele tava revoltado, né, porque o cara simplesmente começou do nada a atacar assim, e os carinha ali não tava nem ligando. O negócio aqui, pra piorar, o Elbert começou a falar uns negócios um tanto quanto estranho, tipo, criações da escuridão, mais profunda que a noite, sedentas por sangue, resumindo, vergonha alheia. Isso é só pra levantar cadáver, tá? Vai entender o porquê disso. De qualquer forma, o Dale foi desviando dos ataques aqui e ali, utilizando as sombras pra acabar com alguns dos mortos-vivos. Entretanto, se aproveitando de uma oportunidade, o Elbert utilizou a explosão cadáver, que pegou em cheio, ou talvez não, o Dale. E quando o Elbert se deu conta, rapaz, o Dale já tava nas costas dele, parabenizando por ele ter feito um ataque tão sorrateiro. Mas aquele seria o fim. E assim, o Dale começou a utilizar os seus poderes das sombras e grudou nas pernas do Elbert, que, bom, as sombras dele já estavam com fome. E por causa disso, quase que o Elbert foi devorado e o Dale teve que parar as sombras dele, senão o negócio ia ficar feio. De qualquer forma, ele venceu a primeira luta e pelo jeito era só essa que ele iria lutar, porque dali pra frente o pessoal saiu desistindo. E daí pra frente, pra resumir, muchachos, o bagulho foi o seguinte, ele continuou subindo mais e mais, e durante esse meio tempo,
tempo, ele foi derrotando guardiões aqui e ali, melhorando seus 3 círculos, até quando ele chegou no 20º andar, onde tinha um oponente que se equiparava a ele, que era nada mais e nada menos que um Dullahan, ou também conhecido para os mais chegados, Cavaleiro Sem Cabeça, que segundo o comentário da plateia, aquele Dullahan ali foi feito pessoalmente pelo ancião da Torre Negra, então teoricamente é para aquele bicho ser forte pra uma pega. O negócio é que no instante que o Dale utilizou a magia das sombras dele, o Dullahan simplesmente se ajoelhou diante do Dale, com apenas uma única ordem, que no caso era perfurar o seu próprio corpo. O Dullahan, bom, se matou, então no caso não teve luta, foi literalmente unilateral. E sim, o Dale lembrou que ele tava no meio de um teste e notou que tinham ido um pouquinho longe demais. Afinal, ele simplesmente pegou um Dullahan, que é conhecido por ser leal ao seu mestre, e fez ele quebrar a lealdade e simplesmente se matar, o que era um tanto quanto estranho. E por causa disso, para o clima não ficar lá muito estranho, o Dale simplesmente foi embora. Claro, ele poderia subir ainda mais, só que se ele fizesse isso, iria transcender o reino dos monstros e se tornar algo talvez desconhecido. De qualquer forma, como ele chegou no 20º andar, assim que ele saiu com seu pai da Torre Negra, os dois receberam cumprimentos militares, não apenas de nobres da casa de Sachem, mas também todos os magos da Torre Negra, incluindo os anciões. E assim, com os feitos extraordinários do Dale, toda a região norte lentamente começou a se unificar. E falando no território norte, mais uma vez eles começaram a caçada contra os orcs e dessa vez quem tava liderando era o Dale, que sim, era uma responsabilidade um tanto quanto absurda para um garoto de 10 anos, mas nenhum dos Cavaleiros Negros duvidou da sua capacidade como comandante. De qualquer forma, um tempo depois, segundo relatórios que eles passaram para o Sachem, eles mataram 145 orcs com nenhuma baixa, apenas 3 feridos. E é claro que diante disso, o Sachem já começou a elogiar o seu filho. O Helmut também entrou nessa onda e começou a falar muito bem e tal, declarando que o Dale serviu muito bem para o papel de comandante e já estava até se acostumando com ele. Mas, segundo o Dale, isso era porque o Helmut estava passando tudo para ele, todo o seu conhecimento de comandante, cavalaria, tudo. Se ele continuasse assim, juntamente com a experiência que ele adquiriria com o tempo, não demoraria muito para ele comandar o seu próprio território. E dado os relatórios ao seu pai, o Dale rapidamente foi fazer o seu treinamento diário com a Charlotte, ao qual, bom, fazia um tempo que a gente não via ela lutando, mas pelo jeito ela tinha melhorado bastante, mesmo que no fim ela ainda perdesse pro Dale. E o Dale até tentou elogiar ela, mas pelo jeito ela tá bem orgulhosa, porque ela não gostava muito de elogio infundado. Pois se comparado ao Dale, que chegou no 3º círculo mágico e passou no 20º teste da Torre Mágica, ela não era nada. Mas se for olhar pro lado bom, pelo menos ela não tem que ficar sofrendo com um monte de bajulação e rumor onde que ela vai. Eu vindo esse daí, o Dale teve que concordar, essa parte é bem chata, e outra, mais pra frente com certeza ela ficaria forte. E esse sim, foi um comentário um tanto quanto sincero, que já pegou a Charlotte de surpresa, e daí ela ficou envergonhada, que não sei o que. Mas pulando isso daí, chegou outra parte na rotina diária do Dale, que no caso era aprender estratégias militares com o Helmut, o qual, segundo o Helmut, eles iriam aprender a tática do martelo e da bigorna, que pra tentar explicar pra vocês é basicamente o seguinte: a infantaria, que é os cavaleiros que tem escudo, negócio assim, segura os inimigos enquanto a cavalaria dá a volta por trás e vai pressionando os inimigos contra a infantaria, que é no mesmo movimento de um martelo batendo na bigorna. Por isso que tem esse nome, entendeu? E mudando um pouquinho de assunto, o Dale perguntou como é que tava o treinamento da Charlotte, ao qual o Helmut falou que tava indo bem. Claro, se comparado ao do nosso protagonista, tava bem diferente, mas ela tava indo bem. Só que, diante disso, tinha um pequeno problema, que é a compatibilidade dela com o estilo deles. E pra vocês entenderem mais ou menos, um mago refina o seu círculo no coração pra aumentar o seu poder. E já os cavaleiros têm a aura, ao qual eles deveriam refinar também. E assim como os magos também têm uma torre que possui uma estrutura de poder, os cavaleiros possuíam uma ordem para repassar o seu relegado. Que no caso, a Cavalaria Negra, que atuava em limpeza em guerras, e a Ordem do Corvo da Noite, que atuava no norte pela família de Sachem, eles basicamente se baseam em força e poder. Isso era um problema para Charlotte, pois o estilo dela se baseava em velocidade. E claro que, se considerar o talento dela, ela pode facilmente chegar no nível de 7ª espada. Só que talvez, se ela seguisse aquele caminho, ela nunca chegasse nas primeiras.
Ah, e só pra vocês saberem, o pai dela conseguiu sua posição, tá? Só que tem um pequeno problema. Ele utilizava um estilo chamado Espada da Primavera, só que depois da queda dos cavaleiros, juntamente da morte do seu pai, esse estilo foi perdido totalmente. Assim, deixando esse problema aí de lado, enquanto tentava aumentar sua reputação através de compromissos exaustivos e subjugação de monstros, o dia em que o nosso protagonista deveria provar os resultados do seu treinamento chegou bem na porta da casa dele, que no caso era um pedido de guerra entre domínios de um barão, sim, de um barão, que não faz o mínimo sentido, os caras é mais fraco que um ducado. Isso porque entre a divisa tinha uma mina de cobre lá e tal, e outra, esse negócio de divisa naquele mundo ali é um tanto quanto estranho, porque não era bem definido. Porém, deixando essa ideia de lado, o motivo do barão tá tendo tanta coragem de bater de frente contra o Duque Negro, o Brandenburg iria se aliar ao barão, claro, em troca de compartilhamento de recursos da mina de cobre. E com o Brandenburg se juntando nessa luta pelos domínios, a Ordem da Santa Madalena se juntaria à batalha. O que mostrava que mesmo depois de um tempo, parece que ele ainda não se esqueceu da humilhação que ele sofreu do seu pai. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta aí humilhado, porque o coitado do cara ali é misericórdia. E outra, se inscreva nos membros aí, né, pra ajudar nós aí, e é isso, né, eu acho. Ah não, você se inscreve no canal também, você já chegou até aqui, doido, é só clicar no botão ali. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai pro próximo vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.